Olá, eu sou a Mari, tenho 38 anos, atualmente estou fazendo a Faculdade de Educação Física na modalidade EAD pela Faculdade Uninter e eu basicamente faço aqui o meu estudo ativo, onde eu transformo todo o conteúdo da minha matéria em conhecimento aplicado. Eu estudo para fixar, explico para consolidar e trago tudo para a prática na minha rotina como policial militar. E hoje eu estou mostrando para vocês um pouco mais do que eu aprendi sobre o equilíbrio. Agora eu vou te falar uma coisa, você acha que ficar em pé é fácil até você precisar ficar em pé por muito tempo em uma posição de alerta. O meu corpo, ele faz cálculo o tempo inteiro sem que eu perceba, e eu vou te mostrar como isso é biodinâmica pura. No meu serviço, por exemplo, eu passo por 3 estados o tempo inteiro. Eu estou sentada fazendo relatório, embora antes era no papel, hoje é tudo no digital, mas muitas vezes nós estamos cansados, nós precisamos sentar para estar fazendo o nosso relatório. Então eu fico em posição sentada. Em pé, na posição ortostática, em estado de atenção, e andando rápido. Por muitas vezes a gente precisa andar rápido. E o equilíbrio, ele muda completamente em cada posição. Quando nós viramos bípede, a base de suporte, ela diminuiu. Antes eram 4 apoios e agora são 2. As perninhas, cambitinho. E o resultado de tudo isso é que o nosso corpo, o sistema, ele teve que evoluir para um sistema mais fino de controle postural. Sentada, eu tenho praticamente um tapete de apoio. Coxas no banco, uma base enorme. O corpo, ele quase nem precisa se desesperar. Já em pé, acabou a moleza. Não tem mais para onde correr. É só aqui o solado do calçado e o chão. Qualquer oscilação vai exigir um pouco mais de ajuste. Se estava ruim, agora andando consegue piorar um pouco mais. Porque tem fase que o pé, ele não vai tocar o chão. Só um pé toca o chão. Lógico que eu estou dando um exemplo bem esdrúxulo, mas a gente não anda com os 2 pés grudados no chão. Então a nossa base de apoio, ela vai diminuir mais ainda enquanto nós estamos andando. Aí nesse caso vai dificultar ainda mais o nosso equilíbrio. Para eu não cair, o sistema nervoso central, ele vai precisar de 2 coisas: informações entrando, aferente, ajustes saindo, eferente. Essas informações, elas basicamente são recebidas através do sistema visual, do sistema vestibular, do sistema proprioceptivo. Esses sistemas, eles vão contar para o meu cérebro onde eu estou e como eu estou. Quando ele capta todas essas informações, é a hora que surgem os ajustes, que são os eferentes. Nesse caso, o cérebro, ele escolhe a estratégia e ele manda o músculo agir, principalmente no tornozelo e no quadril, quando nós estamos em pé. Desses 3 sistemas, nós precisamos entender o que cada um significa. Digamos que o mais importante será o sistema visual. Ele é basicamente o chefe do negócio. O visual, ele é o mais dominante. Ele dá noção de verticalidade usando o ambiente como uma referência. Poste, parede, porta. Por exemplo, quando a luz acaba, por exemplo, eu não caio, mas eu vou virar uma pessoa que vai andar com mais cuidado, até para pisar no próprio chão. Já o sistema vestibular, ele é o sensor da cabeça. O vestibular, ele fica no ouvido interno. Funciona como um sensor da gravidade. Ele diz como a minha cabeça está em relação à vertical. Eu giro e paro, eu sei que eu parei, mas o meu vestibular, ele ainda jura que eu tô girando. Nós temos um líquido aqui dentro que ele funciona praticamente como um sensor. Então, quando a gente gira, parece que ele entra num curto ali, porque ele vai tentando localizar o sensor. É por isso que quando você gira muito, você fica meio tonto, porque esse líquido, ele tá girando. Por mais que você saiba que você parou, esse líquido, ele vai tocando em vários sensores dentro do seu ouvido e ele vai dando vários sinais até você de fato se estabilizar. Agora nós vamos falar sobre o sistema proprioceptivo. Ele seria o mapa escondido. Ele é o sistema mais complexo. Ele capta a pressão do pé, a posição das articulações, alongamento, encurtamento muscular.
E ele diz: você está parado ou você está se movendo? No meu serviço, isso aparece quando eu preciso mudar rápido de direção, parar de repente ou simplesmente sustentar a minha postura por um longo tempo. O meu corpo ele vai estar ajustando a pressão e a força nos meus pés sem que eu perceba. Nesse meio tempo todo, de todos esses sistemas, nós temos um bug. Ele basicamente é um conflito sensorial. Sabe aquele exemplo de um carro numa subida? Você já deve ter passado por isso. Me responde aqui embaixo se você já teve essa experiência. O seu carro está parado na subida, o carro do lado se movimenta e você tem a sensação de que o seu carro também está se movimentando. Nesse momento, o seu cérebro ele entra nesse conflito sensorial com o sistema vestibular e com a propriocepção. Agora nós temos a parte também do chão. Quando eu fico num apoio bipodal, que seria com os dois pés, ou unipodal, que seria em um pé só, eu vou fazer uma pressão nos pés e isso vai virar pressões em pontos diferentes do pé, que seria esse centro de pressão. Esse centro de pressão, ele basicamente seria como que eu estou conversando com o solo. Ele vai me mostrar a estratégia de controle que eu escolhi e o quanto que eu vou conseguir processar essas informações. Então, o equilíbrio, ele não é um dom, ele é um sistema. E no meu trabalho, é literalmente entender como que o meu corpo, ele vai se encontrar pronto, estável, eficiente. Esse é mais um conteúdo compartilhado no meu estudo ativo, onde eu pego a vivência do que eu tenho aprendido e transformo, na verdade, eu confundi tudo. Onde eu pego o conhecimento do que eu tenho absorvido na minha faculdade e aplico na vivência do meu dia a dia. Então, se você entendeu alguma coisa e serviu para você, deixe um comentário aqui embaixo, vamos compartilhar o conhecimento. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tamo junto, tchau!